Se assentar, o Deus que fez pode fazer mais uma vez, e Ele está aqui nesta noite. Você crê nisso? Amém. O Senhor Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, silencie-se diante dele toda a terra. Neste mês, em nossa igreja, nós estamos com o coração voltado para missões. E missões é aquilo que daqui nós podemos fazer para impactar o mundo todo. Nós oramos aqui e impactamos o mundo inteiro. E nesse sentido, nós estamos pregando e ensinando que a nossa vida, a minha vida, a sua vida é uma viagem missionária. Pode perguntar para alguém e pede: você sabia que você é um missionário? Diga para ele. O que é ser um missionário? O que é um missionário? É alguém comprometido com uma missão, é alguém envolvido com uma missão. E por isso eu e você somos missionários. Estamos aqui realizando uma obra de missões, um trabalho missionário, e Deus nos colocou aqui para cumprirmos uma missão. Ninguém está neste mundo a passeio, ninguém está nesta terra a lazer. Nós temos uma missão, e quem nos entregou essa missão foi o Senhor nosso Deus. Ele deu a missão a mim, Ele deu a missão a você. Agora tem uma coisa: a mesma missão que Deus me deu, Ele a deu a você. Nós temos a mesma missão. E o texto bíblico que fala, que esclarece essa missão que Deus nos deu, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. E eu quero convidar você a ler comigo esse texto de Atos 1, 8. Vamos ler juntos? Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu não sei se você consegue ler ali naquele texto, mas eu estava lendo assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Orlando, quanto em toda a Flórida, nos Estados Unidos e até os confins da terra. Você consegue ler isso? Hein? Onde eu estou, ali daqui a pouco, mais um pouquinho distante, e até os lugares mais distantes da face da terra. Isso tem dois sentidos importantíssimos para a nossa vida. O primeiro é que há uma extensão de natureza geográfica. Nós temos que pregar aqui e ao mesmo tempo pregar até os confins da terra. Não é começando aqui e irmos progredindo até chegarmos aos confins da terra, não. É ao mesmo tempo. Eu tenho que pregar em todas as dimensões, aqui até os confins da terra. Mas o segundo aspecto interessante é que o impacto da minha vida, Deus pode usar a minha vida para impactar o mundo. Deus pode usar a sua vida para impactar o mundo. Deus pode usar as suas orações para impactar o mundo. Deus pode usar o seu testemunho para impactar o mundo. Não há limites para o que Deus quer e pode fazer através da sua vida, desde que você se coloque nas mãos dele, dizendo: Senhor, use a minha vida para o bem da humanidade. Use a minha vida para fazer diferença no mundo inteiro. Toma a minha vida e use-a. E você vai se assustar quando Deus começar a colocar você em situações e lugares com os quais você nunca sonhou na sua vida. Deus vai levar você até lá. Ele vai colocar você lá. Não importa se você tem formação, curso de teologia, formação a nível de 3º grau, se você é mestre, doutor, não importa. O que importa é se você está disponível para Deus. Usa-me, Senhor, onde quer que quiseres, usa-me. Eu quero ser usado por Ti, e eu quero que a minha vida faça diferença no mundo. Houve uma época na minha vida, meus irmãos, em que eu nunca tinha saído, poucas vezes eu tinha saído dos arraiais onde eu estava.
E o meu ministério se limitava na minha cidade, no meu estado, às vezes dava um pulinho ali em outro estado, raríssimas vezes saía do país, mas para um país ali pertinho. Até que um dia eu fui fazer uma conferência lá no sul do Brasil, numa cidade chamada Balneário Camboriú, e eu me lembro como se fosse hoje, eu estava pregando lá numa conferência, e uma pessoa passou por minha porta e disse assim: olha, pastor, eu estava orando ali e Deus falou comigo para o senhor se preparar, que Ele vai levar o senhor para os lugares mais distantes da terra. Aí eu falei assim: ou ele errou o alvo, alguma coisa está errada, porque esse negócio de ir para os lugares mais distantes da terra não combina comigo. Eu estou aqui preso no Brasil. E que eu comecei a experimentar, meus irmãos, é que Deus começou a mexer as coisas, Deus começou a se movimentar, e daqui a pouco Deus estava me fazendo andar pelo mundo. Eu comecei a me ver em situações nas quais eu nunca me vi, que eu nem pensei que poderia me ver antes. Um dia eu estava, por exemplo, num quintal de uma escola, em Agra, na Índia. E estava lá, meus irmãos, mais ou menos umas 300 ou 400 pessoas para ouvir o Evangelho. E as pessoas estavam preocupadas porque é proibido pregar o Evangelho abertamente assim naquela região de Agra, na Índia. E nós estávamos ali com uma cruzada, um culto evangelístico. Eu era o pregador, e quando eu estava ali me preparando, orando, eu me lembrei como que Deus me colocou aqui agora. Eu nunca sonhei com isso. E estava ali pessoas sendo batizadas, meus irmãos, pessoas aceitando o batismo, sabendo que iam perder família, iam perder trabalho, que iam ser alvos de perseguição, de rejeição, porque estavam assumindo a fé em Jesus Cristo. E eu estava ali para pregar o Evangelho, para pessoas aceitarem Jesus como Salvador. Eu nunca sonhei com isso, mas Deus me colocou ali. Deus está pronto para fazer uma obra extraordinária através da sua vida, desde que você entenda que a sua vida é uma viagem missionária. Você é missionário do Deus Altíssimo. Deus conta com você. E a influência que você tem, o network que você tem, os relacionamentos que você tem, ninguém mais tem. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Como missionário, na sua seara, você é insubstituível. Entendeu isso aqui? Como missionário, no seu campo missionário, com as pessoas que você conhece, com as pessoas que estão na sua lista de contato, com as pessoas com as quais você se relaciona, neste campo missionário, você é insubstituível. Ninguém pode fazer a obra se você não a fizer. Ninguém pode pregar para essas pessoas com as quais você tem contato se você não fizer isso. Ninguém pode testemunhar para elas se você não fizer isso. Estou falando sobre os vizinhos de onde você mora, as pessoas que frequentam o lugar onde você trabalha, você que atende numa loja, você que trabalha numa oficina, que limpa uma casa, que faz lá o landscape, ou segurança, ou pinta, ou faz o que for, o seu trabalho. Aquelas pessoas com quem você se encontra ali, talvez a única chance de ouvir o Evangelho seja você, mas você só vai fazer isso se você entender que você é um missionário, alguém que Deus vai usar para fazer a obra dele. Que eu quero caminhar com você aqui nesta noite. Pode me ajudar aí, porque não está isso. Se eu e você conhecemos o nosso campo missionário, se eu e você temos noção do que é o nosso campo missionário, como que ele se dá, eu vou precisar que você me ajude aí, porque eu não estava obedecendo, agora começou a obedecer. Se você tem consciência das pessoas com as quais você se relaciona, você pode pegar o seu telefone, o seu celular, e pode ir lá nos seus contatos, e pode ver lá a lista de nomes. E se você pegar o seu celular e comparar com o celular da sua esposa e o celular dos seus filhos, você vai ver que a lista de contatos do seu celular é diferente da lista de contatos da sua esposa, é diferente das listas de contatos dos seus filhos, porque cada um de nós alcança gente que ninguém mais alcança. E como você usa essa influência? Será que você está conhecendo o seu campo missionário? Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, ele diz uma coisa muito interessante.
Vê se você consegue ler aqui comigo esse texto, você pode ler lá na tela também. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus está ensinando que a multidão, as pessoas as quais você conhece, as pessoas do seu círculo de relacionamento, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, as pessoas que fazem parte do seu métier, do seu rol de amigos, essas pessoas, Deus tem um projeto de alcançar essas pessoas através da sua vida. Mas veja bem, note bem isso aqui, você vai precisar entender essa missão de Jesus, o que ele fez, para quem ele fez, por que ele fez, com que autoridade ele fez. Então, como que a gente trabalha isso neste texto de Marcos, capítulo 9, versículo 35? O que Jesus diz sobre as pessoas, a multidão? O que Jesus diz sobre os seus amigos do Facebook, do Twitter, do Instagram, das redes sociais? O que Jesus diz das pessoas com as quais você se relaciona profissionalmente? O que Jesus diz das pessoas com as quais você se relaciona fortuitamente, eventualmente? Ele vai dizer algumas coisas muito interessantes. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Olha só, primeiro, porque andavam cansadas. As pessoas do nosso tempo estão cansadas, sobrecarregadas. Elas estão acordando e já dizem assim: puxa, que cansaço. As pressões emocionais, as pressões psicológicas, as pressões espirituais, as pessoas estão cansadas. Agora Jesus vai dizer assim, cansadas, mas também desgarradas, pessoas desorientadas, andando sozinhas. Estão cada uma indo numa direção, elas estão perdidas, não estão juntas, elas estão, às vezes, moram em condomínios com muitas pessoas, às vezes frequentam uma escola com muita gente, vão a um templo com muita gente, mas elas estão desorientadas, estão exaustas, estão cansadas. O ser humano está carente de Deus. O ser humano precisa de Deus. O ser humano não aguenta mais viver longe de Deus. E ele precisa encontrar alguém que lhes ame, alguém que lhe ame, alguém que lhe apresente o Evangelho de Jesus, alguém que lhe mostre a proposta de salvação de Deus para a sua vida. Ele precisa disso. E você tem que entender, não importa o nome dele, não importa a idade dele. Você pode pensar agora aí no seu vizinho, no seu colega de escola, no seu colega de trabalho, nas pessoas com quem você se relaciona apenas virtualmente. Todas elas estão cansadas e desarraigadas. Estão cansadas e desorientadas. Estão exaustas e perdidas. Elas precisam encontrar o caminho que é Jesus Cristo. E a pergunta é: quem vai apresentar Jesus a essa gente? Você. Você é o missionário de Deus. Agora Jesus usa uma expressão, meus irmãos, tremenda. Ele vai dizer: olha, essas pessoas estão cansadas, essas pessoas estão desgarradas, e elas estão semelhantes a ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor, rebanho sem pastoreio. Quando você pensa em rebanhos sem pastoreio, ovelhas que não têm pastor, eles estão lá, as ovelhas estão ali, mas elas não têm para quem olhar, elas não têm a quem seguir, elas não têm a quem obedecer, elas simplesmente estão ali. Como? 3 coisas inegáveis: sem alimento, sem proteção e sem direção. Porque é o pastor que leva as ovelhas para se alimentar. É o pastor que protege as ovelhas contra os perigos.
E é o pastor que aponta para as ovelhas o caminho, que dá direção. E sabe o que a Bíblia diz, meus irmãos? A Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E sabe o que Jesus Cristo disse? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Mas as pessoas do seu relacionamento, as pessoas com quem você lida dia a dia, as pessoas do condomínio onde você vive, as pessoas na empresa onde você trabalha, as pessoas que frequentam os ambientes que você também frequenta, as pessoas que estão na academia onde você se exercita, as pessoas que estão no curso onde você está se aprimorando, as pessoas que Deus permite você com elas conviver, elas estão, disse Jesus, desgarradas como ovelhas que não têm pastor, estão sem alimento, mas há alimento na palavra de Deus para elas, estão sem proteção, mas Deus tem braços abertos para protegê-las, e elas estão sem direção, mas Deus tem um caminho de paz e de vida para elas. Mas como elas vão encontrar alimento, proteção e direção, se eu e você não dissermos, eis-nos aqui, Senhor, usa a nossa vida para alcançar essas pessoas? Se eu não entender que eu não estou aqui a passeio, que eu sou um missionário. Sabe, como vivem as pessoas que estão cansadas, como disse Jesus, desgarradas, como ovelhas sem pastor, estão se comprometendo com o pecado, estão se comprometendo com Satanás, estão se comprometendo com projetos ruins na vida. E vez por outra, nós somos impactados com as notícias de ovelhas sem pastor, andando cansadas, desgarradas pela vida, se envolvendo nas estratégias do diabo para matar, roubar e destruir. Quem não acompanhou nesses dias a tragédia de Suzano em São Paulo? Que é aquilo? Resultado de quê, gente? Ovelhas desgarradas, cansadas e exaustas, sem proteção, sem alimento e sem direção. Quem as monitora? Satanás. Quem as guia? Os demônios. Com que propósito? Matar, causar dor e destruição. Enquanto as ovelhas desgarradas estão comprometidas com projetos malignos, onde estão os missionários para pregar com a voz e com a vida que há um lugar seguro, que há um lugar cheio de alimento e que há um lugar onde um pastor dá direção a cada dia? Você sai do Brasil, cruza o mundo e vai para Nova Zelândia. Vocês viram há pouco tempo, a pessoa entra num lugar onde todos estão orando, estão exercendo a sua religião. E sabe, meus irmãos, a mídia já deu conta, 50 pessoas mortas de uma só vez, dezenas de pessoas feridas. Por quê? Por causa de ovelhas cansadas, ovelhas desorientadas, que não sabem que existe um bom pastor, que existe um pastor supridor, que existe um pastor que dá direção, um pastor que abençoa. Existe o bom pastor. Qual é o papel dos missionários? Assistir de camarote às desgraças da vida e dizer, que pena, vamos orar pela Nova Zelândia, vamos orar por Suzano, que pena, e todo mundo posta no Facebook, oremos por Suzana, oremos por Nova Zelândia. E quantos dobram os joelhos? E quantos dizem, Senhor, usa a minha vida na escola aqui perto da minha casa. Usa a minha vida, Senhor, nas minhas viagens de trabalho. Eu me coloco na brecha em favor da humanidade. Usa a minha vida para abençoar a humanidade, Senhor. Toca em mim, leva-me. Uma igreja acomodada, uma igreja sentada, uma igreja que não se comove. Meus irmãos, se cada foto postada nas redes sociais sobre Suzano e Nova Zelândia nos últimos dias significasse uma oração e uma lágrima, o mundo seria transformado.
Mas sabe o que acontece? Há uma sensação de que eu fiz o meu trabalho. Postei aqui, cumprida a minha missão. Jesus não chamou você para postar nada no Facebook. Jesus não chamou você para mandar mensagem nenhuma nas redes sociais. Jesus chamou você para você colocar a sua vida nas mãos dele, para ser usado, para fazer diferença, para dar fruto. Ah, eu quero um culto em que eu sinto um impacto. Ele vai sentir esse impacto. Tudo bem, saia do culto para fazer impacto. Ah, eu quero uma música que me balance. Saia para balançar o mundo. Eu quero uma mensagem que me levante no meu lugar. Não para você sentar de novo, para você sair correndo e pregar o evangelho. O mais importante não é a emoção e o movimento que acontece com você dentro do templo. O mais importante é o movimento e a emoção que Deus faz através de você fora do templo, como missionário de Deus. Missionário de Deus. Mas eu quero voltar aqui à expressão de Jesus. Ele falou assim: essas pessoas estão vivendo como ovelhas que não têm pastor. Sabe onde que nasceu isso, meus irmãos? Nasceu lá nas páginas do Antigo Testamento. Moisés pegou as tábuas da lei, Deus as fez. Por causa da idolatria do povo, Moisés quebrou essas tábuas. Sobe de novo no Sinai, novas tábuas. Deus dita tudo. Moisés escreve, desce e entrega para o povo. E ali está os mandamentos do Senhor, a orientação do Senhor. E o povo começa a caminhar e a peregrinar. E chega numa hora, meus irmãos, e está registrado lá em Números capítulo 27. Antes disso, Números capítulo 20. Eles chegam no lugar onde não tem água. E eles vão reclamar com Moisés. Por que não tem água aqui? Por que você nos tirou lá do Egito e nos trouxe para cá, para a gente morrer de sede aqui? Moisés e Arão não têm respostas. Saem da presença do povo, vão para a porta de entrada da tenda, buscam o Senhor. E Deus faz, pega o bordão, Moisés, vai até a rocha. E Deus fala com Moisés: eu queria que você ouvisse essa história se colocando no lugar de Moisés. Pega o bordão, vai até lá, chama o povo e dá uma ordem para uma rocha: saia água de ti. E a água vai jorrar e vai descedentar o povo. Moisés pega o bordão, reúne o povo, mas ao invés de dar uma ordem para a rocha, Moisés bate na rocha e bate de novo na rocha e sai água da rocha. E o povo é descedentado. E todo mundo está feliz bebendo água daquela rocha, que até hoje não parou de jorrar. Até hoje não parou de jorrar. Deus disse para Moisés: faltou fé em você. Faltou fé em você. Você não confiou na minha palavra. E por causa disso, nem você e nem Arão vão entrar na terra que eu prometi. Porque você não me honrou diante do povo. Moisés faz uma oração. Moisés diz: Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas. Mas, Senhor, manda um outro líder. Levanta um outro pastor. Levanta um outro homem para comandar o povo, para entrar com o povo e sair com o povo. E Deus diz: chama Josué, impõe as mãos sobre ele, delega responsabilidades a ele diante de toda a congregação, porque você morre e ele assume o lugar de líder do meu povo. Queria que você prestasse atenção nisso. Moisés fala assim: Senhor, dá um líder para o povo de Israel, para que o povo de Israel não fique peregrinando pelo mundo como ovelhas que não têm pastor. Deus chama Josué, Moisés impõe as mãos sobre ele, Moisés dá a Josué autoridade, Moisés dá a Josué responsabilidade, porque autoridade e responsabilidade Deus manda que nós transmitamos às novas gerações.
Mas Moisés não transfere os dons dele para Josué. Deus deu a Josué os próprios dons. Um homem não transfere dons para um outro homem. O homem transfere autoridade e responsabilidade comandado por Deus. Quem é o único ser no universo que tem a capacidade de dar os dons? É o Senhor Jeová Todo-Poderoso. Josué era completamente diferente de Moisés. Josué era um estrategista e Deus deu a ele o dom para ele liderar o povo de Deus. Mas mesmo com esses dons e com essa estratégia, precisou se ajoelhar e receber autoridade e responsabilidade. Sabe qual era o receio de Moisés? Que o povo de Israel não andasse desgarrado como ovelhas que não têm pastor. Estamos assistindo de camarote o que fazem as ovelhas que não têm pastor. É hora de parar de postar. É hora de parar de repetir o que todo mundo faz e começar a dizer: Senhor, usa a minha vida. Porque se em alguma escola aqui perto, em alguma casa aqui perto, em alguma empresa aqui perto de onde eu moro, haja alguém que o diabo está manipulando para a desgraça, me coloque nesse caminho para mudar da desgraça para a graça, em nome de Jesus. Porque eu sou um missionário. Agora, o que Jesus diz sobre a missão? Sobre as pessoas são cansadas, desgarradas e perdidas, manipuladas pelo mal. Mas Jesus vai falar, meus irmãos, sobre a missão. Ele vai dizer assim, o texto vai dizer que ele percorria as cidades e aldeias fazendo 3 coisas. Queria que você prestasse atenção nisso. Primeiro, ensinando nas sinagogas. Depois, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades. A missão é essa: ensinar, pregar e curar. Eu ensino se eu aprendo. Eu não posso ensinar se eu não aprendi. Eu não posso escrever ensinando se eu não aprendi. Eu não posso pregar se eu não aprendi. Eu não posso cantar se eu não aprendi. Porque o aprendizado espiritual é diferente de qualquer outro. Requer vida, aprendizado, conhecimento e relacionamento com o aprendizado. Só ensina quem aprendeu. E aprender requer estudar a palavra, mergulhar na palavra, se esforçar para entender a palavra, e chorar com a palavra, e sofrer com a palavra. Como Deus disse ao profeta Ezequiel: enche as tuas entranhas deste livro, e depois vai e profetiza ao meu povo. Mas eu não posso ensinar se eu não tenho aqui dentro do meu coração. Mas não basta ensinar, tem que pregar também. O ensino é pedagógico. O ensino trabalha com valores, trabalha com princípios, trabalha com verdades eternas. A pregação é uma injeção, é uma bomba, é um torpedo que acorda, que desperta, que levanta a pessoa. A minha vida tem que ser uma pregação. Onde eu estou, as pessoas não podem ficar paradas. A minha presença implica em que elas sejam sacudidas com o vigor do meu testemunho, do que Cristo é em mim. Eu preciso pregar com a minha vida, alfinetar as pessoas, incomodar as pessoas. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando os discípulos de Jesus chegaram num lugar, as autoridades disseram assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até nós. A igreja não entra e sai de um lugar, e aquele lugar segue o seu fluxo natural. Quando a igreja entra, muda a realidade. Quando a igreja se reúne, muda a realidade. Estava tudo perdido naquele condomínio, até você se mudar para lá. Você mudou, a luz chegou, o evangelho chegou. Estava tudo arrasado naquela empresa, até você colocar os seus pés lá. Quando você chegou, o diabo vai embora, as trevas vão embora, porque chegou a luz. Pregar é isso. Mas Jesus ensinava, pregava, e diz o texto, curava.
Sabe por quê, meus irmãos? Há uma função terapêutica no Evangelho. O Evangelho cura o corpo, o Evangelho cura a mente, o Evangelho cura o coração, porque Jesus é o médico dos médicos. E quando eu chego pregando, ensinando, segurando a mão da pessoa, orando por ela, o poder de Deus se opera na vida dela, e eu preciso ser um instrumento para isso acontecer. Mas note, como que eu vou ministrar cura se eu não fui curado? Como que eu vou despertar as pessoas se eu estou dormindo? E como que eu vou ensinar se a minha mente está vazia? Se eu não bebi da fonte que é a palavra de Deus? Não é uma missão qualquer, é uma missão sublime, é uma missão importante. Deus poderia tê-la dado aos homens, aos anjos, mas escolheu dá-la a mim e a você. Deus conta com você, querido. O apóstolo Pedro diz: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciem as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Eu e você, missionários, a sua vida tem sido ensino para as pessoas, a sua vida tem pregado para as pessoas, a sua vida tem curado as pessoas. Aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem aprendido, aquilo que Deus tem usado pessoas para pregar em diversos cantos do mundo, tem mudado a sua vida? Tem feito de você um missionário, ou tem feito de você só um contemplador da fé? Só um elogiador da fé? Só um apologeta, um defensor da fé? Ou tem feito de você um pescador de almas? Alguém que ama as pessoas? Mudou alguém aqui para o condomínio? Ah, Deus, abre uma porta para que eu possa falar de Jesus para esta pessoa. Alguém está indo embora no condomínio. Oh Deus, antes de ir embora, eu preciso falar de Jesus com essa pessoa. Alguém está sofrendo, usa-me para aliviar o sofrimento. Alguém está carente, usa-me para levar o que ela precisa. A comida, o cobertor, o teto, o abrigo, o afago, o abraço, o aconchego. Por quê? Por causa de uma religião? Não. Porque eu não estou passeando aqui nessa terra. Eu tenho uma missão para cumprir aqui. Sabe o que a gente vê hoje, gente? Por causa do ego, por causa da vaidade e da soberba, por causa da avareza e do excesso de amor por mim mesmo, eu vou vendo pessoas indo para o inferno. Eu vou assistindo de camarote as catástrofes do mundo, achando que eu não tenho nada a ver com isso. É como se eu pegasse uma página da Bíblia, arrancasse da Bíblia e jogasse no lixo. Que página é essa, pastor? Uma página que está lá no Antigo Testamento, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nossa terra está doente, igreja? A nossa terra está doente, igreja? A nossa terra está doente, igreja? Quem é que pode sarar? O médico dos médicos. Mas se o meu povo assumir o papel dele como missionário do Senhor. Missões não é aquelas pessoas que estão lá longe, fazendo coisas longe dos nossos olhos. Missões é onde eu estou fazendo o trabalho de Deus. Por último, o que Deus diz sobre, o que Jesus diz sobre o Pai? Ele diz quem são as pessoas para quem eu prego. Ele diz qual é a minha missão ao pregar. Ele vai falar algo maravilhoso sobre Deus. Jesus vai dizer assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Sabe aquelas multidões errantes, cansadas? Eles estão na seara. A seara tem um dono. A seara tem um Senhor. E Deus, e não o diabo, Deus é o dono da seara. E é Deus que governa a seara. Ele não entregou nem a propriedade do mundo,
e nem o governo do mundo nas mãos de ninguém. Ele é o Senhor da seara, e Ele é o dono da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. E é Deus que me comissiona, que me chama e que me desafia a fazer diferença. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que a gente não pode dormir à noite. A gente não pode dormir sossegado. Eu estou dizendo que é uma impropriedade eu regular o ar-condicionado da minha casa e dormir confortavelmente, sabendo dos milhões de ovelhas cansadas, desgarradas, andando nesse mundo como ovelhas que não têm pastor, sendo manipuladas por Satanás, e eu assistindo de camarote o espetáculo que o diabo está promovendo. Eu e você, pelo poder do Espírito Santo, podemos colocar um basta nisso. Podemos colocar um basta nisso. Começa onde você vive. Começa com as pessoas com quem você se relaciona. Começa com você assumindo com você mesmo o compromisso de ser um missionário no campo que Deus colocou para você atuar. Uma oração cabe aqui: Senhor, eu preciso cumprir a minha missão. Essa semana eu estava relendo a biografia de um missionário na Índia. Ele fala uma frase interessante. Em um certo momento, para uns amigos dele, ele vai dizer assim: não se atreva a morrer. Não se atreva a morrer sem que, por sua causa, alguém possa morrer em paz. Mexeu comigo isso. Não se atreva a morrer sem que o destino eterno de alguém tenha sido mudado através da sua vida. Não se atreva a morrer. Me lembrou do grupo Logos, no CD Conteúdo, quando o pastor Paulo César faz uma poesia dizendo: eu não quero ser achado como árvore sem fruto no pé. Eu quero ser achado cheio de fruto. Você foi um milionário? Não, Senhor. Você foi o CEO da maior empresa do mundo? Não, Senhor. Você foi o maior atleta do clube? Não, Senhor. O seu nome estava nas primeiras páginas dos jornais? Não, Senhor. Mas tem alguém aqui no céu que entrou por sua causa, do seu testemunho? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Pode colocar sua mão aqui no coração. Ó Deus, a gente ouve tantas mensagens, a gente é impactado de tantas maneiras. A gente entra nos templos e sai dos templos, e a gente retoma a nossa rotina como se nada tivéssemos ouvido. Pai, eu quero pedir que seja diferente hoje, que o Senhor possa estar tocando profundamente no coração de cada pessoa aqui, mostrando, ó Pai, que Jesus morreu na cruz, não apenas para escrever o nosso nome no livro da vida, mas para nos entregar uma missão de alcançar vidas para Jesus Cristo. Faça de cada um de nós, Senhor Deus, um missionário. Faça de cada um de nós, Senhor, um ganhador de almas. Que entendamos, por fim, que a nossa vida nada mais é do que uma extraordinária viagem missionária. E que nesta viagem, Senhor, sejamos achados com frutos, como árvores cheias de frutos no pé.
livra-nos da desgraça de morrermos sem que através de nós vidas tenham encontrado a salvação.